pessoal do quarto ano! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática, aula 28, com a professora Maria Tereza. E o tema de hoje é raciocínio multiplicativo. Isso significa que veremos diferentes formas de multiplicar. Muito bem! E para a aula de hoje, além do seu caderno, lápis, borracha ou computador, caso você ainda tenha no seu caderno aquele registro de uma aula anterior que nós já tivemos da reta numérica. Lembram? A mesma que você usou no jogo das botas mágicas. E, para a nossa anotação do dia, coloquem a data e o tema raciocínio multiplicativo. Um tempinho e já voltamos. Então, tudo certinho com a sua anotação? Vamos relembrar a aula anterior? Sim, vocês estudaram medida de tempo. Conheceram a história do livro O Tempo. Vocês viram as diferentes formas de registrar esse tempo, né? Em quinzena, bimestre, trimestre. Vocês também viram a organização de um ano bissexto. Fizeram um registro da linha do tempo, o ano do seu nascimento, aí colocaram algum fato importante que aconteceu nesse tempo até o ano de 2021 e fizeram uma reflexão. Onde será que você estará? O que você estará fazendo em 2031? Interessante, né? Mas, para a nossa aula de hoje, vamos lembrar das nossas botas mágicas. Opa! Mas na tela está botas de 7 léguas. Vocês já ouviram essa expressão? Muito bem! Botas de 7 léguas é um elemento do folclore europeu. Quem a calçar caminhará a distância de 7 léguas a cada passo que der. Que interessante, né? Bom, mas as botas são frequentemente apresentadas ao protagonista por um personagem mágico para ajudá-lo na realização de uma tarefa importante. Bom, vejam só que nós temos ali as botas e um personagem. Mas o que significa protagonista de uma história? Ah, sim, o personagem principal dessa história. Então, ele recebe essas botas e elas têm passos de 7 léguas. Bom, mais para frente iremos conversar sobre isso. Hoje eu trouxe a história do Pequeno Polegar, que foi escrita por Charles Perrault, um autor francês. Essa é uma das versões. Vamos conhecê-la? Era uma vez um menino tão pequenino que os pais deram-lhe o nome de Pequeno Polegar. Ele era o filho mais ágil de um pobre lenhador. Pequeno Polegar era pequeno em tamanho, mas tinha uma enorme inteligência. Um dia foram todos à floresta apanhar lenha e perderam-se. Ao cair da noite, viram uma casa com luz e dirigiram-se para lá. Abriu-lhes a porta a mulher de um ogre, que lhes disse: entrem, mas se o ogre vos encontrar, come-vos. O ogre tinha chegado e viu os meninos instalados na cama. Quase que os comia. Mas a mulher convence-o a comê-los só no dia seguinte. O pequeno polegar, que fingia estar dormindo, ouviu a conversa toda e fugiu com os seus irmãos e as botas mágicas do ogre e foi entregá-las ao rei. Como recompensa, o rei deu-lhe um saco com moedas de ouro.
Os meninos foram para casa e os pais ficaram muito felizes e nunca mais passaram fome. Viram? Então, o nosso protagonista dessa história é o pequeno Polegar, um dos filhos menores da família. E foi ele que salvou todos os irmãos dessa enrascada, hein? Vejam só que ele pegou escondido as botas de 7 léguas do gigante e correu e foi entregá-las ao rei. Então, o rei o que fez? Em gratidão, deu um saco de ouro para a família. E assim, eles não passaram mais fome. Que bacana, né? Bom, mas em algumas aulas anteriores, vocês brincaram comigo, lembram? Do jogo das botas mágicas? Foi legal, né? Bom, acho que vocês ficaram um pouquinho tristes porque fui eu que ganhei aquele dia. Bom, mas hoje nós temos umas outras situações e vocês vão aprender muito aqui comigo. Vamos lá? Bom, multiplicação. Por que será? O que será que o jogo das botas mágicas tem a ver com a multiplicação? Vamos entender? Bom, vocês lembram que no jogo nós temos, então, a reta, como está lá na tela, e também as cartinhas, amarelas e azuis. Ali na tela nós temos um exemplo. Então, nós temos 2 pulos de tamanho 7. Vamos ver como é que nós fazíamos lá naquela aula? Olhem só. Então, o primeiro pulo de 7 e o segundo pulo de 7. Muito bem. Ou seja, para esta aula, a adaptação é a seguinte. Nós temos 2 pulos de 7 léguas cada um. Vejam só. O primeiro pulo de 7 léguas e o segundo pulo de 7 léguas. Bom, mas será que eu consigo escrever essa situação em forma de multiplicação? Ah, conseguimos sim. Por quê? Porque o número 7 está sendo repetido 2 vezes. Então, nós podemos escrever da seguinte maneira. 2 vezes 7 passos, ou seja, 14. Chegamos, então, na posição 14 lá na reta. Bom, mas e se fossem 3 pulos com essas botas 7 léguas? Como ficaria? Muito bem, 3 vezes 7, igual a 21. E se fossem 10 pulos? Isso mesmo, 10 vezes 7, igual a 70. Bom, mas tem uma coisa que ainda eu não comentei com vocês. O que será que significa uma légua? Nossa, olhem só! É a distância de mais ou menos 4.830 metros. É um passão, hein? Muito grande. Vamos fazer uma comparação, então. Isso é mais ou menos do que dar 11 voltas em um estádio de futebol. Acompanhem lá na tela. Uma volta completa tem aproximadamente 420 metros. 11 voltas completas têm aproximadamente 4.620 metros. Vejam que interessante, né? Vocês já imaginaram dar 11 voltas completas em torno desse estádio de futebol? Bom, se tivéssemos as botas 7 léguas aqui, nós conseguiríamos rapidinho, não é mesmo? Com apenas um pulo. Bom, mas vamos então ao jogo das botas mágicas de hoje. Vocês lembram do Rodrigo e da Daniela? Bom, então acompanhem. O Rodrigo e a Daniela estavam brincando com o jogo das botas mágicas. Cada um deles registrou em um quadro o resultado de suas jogadas. Quem ganhou o jogo? Então, vamos lá. Qual é a distância dos pulos marcados pelas botas mágicas de Rodrigo? Então, vocês lembram que nós tínhamos um quadro onde nós íamos anotando as jogadas, certo? Então, o Rodrigo, na primeira jogada, ele tem um pulo de comprimento 6. Então, nós estamos aqui no nosso ponto inicial do jogo e ele vai dar um pulo, apenas um pulo, de tamanho 6. Vejam só o registro. Bom, mas qual é a novidade, então, para a aula de hoje?
Como que eu faço esse registro em forma de multiplicação? Bom, temos apenas um pulo de tamanho 6. Então, acompanhe lá na tela. 1 vezes 6, a distância do pulo foi de 6. Muito bem, estamos na posição 6 do jogo. Na segunda jogada, ele tem 5 número de pulos de comprimento 3. Vamos ver como é que vai ficar esse registro? Então, vamos lá. Estávamos na posição 6, ele vai dar o primeiro pulo de tamanho 3. Então, vamos ver aonde ele vai parar. Muito bem. Na posição 9. Mais um pulo de 3. Posição 12. Mais um pulo de 3. Posição 15. Mais um pulo de 3. Posição 18. Mais um pulo de 3. Posição 21. Nossa, quantos pulos, não é mesmo? Então, vamos lá, conferindo. 1, 2, 3, 4, 5 pulos de tamanho 3. Então, acompanhe lá na tela. 5 vezes o 3 significa que ele andou 15 posições. Esse foi o tamanho do pulo dele. Agora que vocês já entenderam como que funciona, eu vou deixar um tempinho para você pensar na terceira jogada do Rodrigo. E já voltamos. Então, gostaram da atividade? Se ele tinha, então, 4 pulos para dar, de tamanho 2, qual a distância desse pulo? Vamos ver? Então, 4 pulos de tamanho 2. Então, primeiro pulo, segundo pulo, terceiro pulo e quarto pulo. Muito bem, ele chegou na posição 29. Mas qual foi então a distância desse pulo na terceira jogada? Muito bem, 8. E como que nós podemos registrar então em forma de multiplicação? Sim, 4 vezes 2. Foram 4 pulos de tamanho 2. Bom, qual é a posição dele na reta? Se vocês olharem aqui comigo, vocês percebem então que a nossa bota está na posição 29. Isso significa que se adicionarmos 6 mais 15 mais 8, nós temos um total de 29. Muito bem, essa é a posição dele na reta. E agora então,
Qual é o comprimento dos pulos das botas mágicas que Daniela registrou? Vejam que agora é o quadro da Daniela, suas 3 jogadas. Mas nós temos ali umas botinhas que estão escondendo alguns valores. E esses valores se referem ao comprimento do pulo. Bom, agora venham aqui comigo então, neste registro que eu irei fazer. Bom, na primeira jogada, a Daniela tem direito a 3 pulos, certo? Então, vamos lá. Primeiro pulo, segundo, terceiro pulo. Ela estava aqui na posição inicial, né? E chegou até a posição 12. Bom, mas qual é o comprimento desse pulo? Pensem aqui comigo. Se fosse um pulo de tamanho 2, 2 mais 2, 4, mais 2, 6. Não, ela não chegaria no 12. Bom, vamos pensar se for o 5. 5 mais 5, 10, mais 5, 15. Não, está muito distante, ela chegou apenas no 12. Alguém tem um palpite aí? Isso mesmo, 4. Então, vamos pensar aqui. 4 mais 4 são 8. Mais 4 são 12. Vamos acompanhar lá na tela? Muito bem, o comprimento do pulo dela foi de tamanho 4. E como é que nós escrevemos esse registro em forma de multiplicação? Isso mesmo, 3 vezes 4. Vamos agora para a segunda jogada. Acompanhe lá na tela. Bom, ela deu 5 pulos agora e ela chegou a uma distância de 15 pontos. Então, vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5 pulos. Toda essa distância, ela andou 15 posições. Vamos pensar o seguinte. E se cada pulo fosse de tamanho, deixa-me ver, 3? Vamos ver? 3 mais 3, 6. Mais 3, 9. Mais 3, 12. Mais 3, 15. Muito bem! De primeira aqui nós já conseguimos descobrir qual foi o tamanho deste pulo. Vamos acompanhar lá na tela? Muito bem! Então, ela deu 5 pulos de tamanho 3, andando mais 15 posições. E agora, terceira jogada, vou deixar um tempinho para vocês aí pensarem. Qual será que é o comprimento desse próximo pulo?
Então, vamos verificar como ficou essa situação? Então, a Daniela, ela deu agora 3 pulos, certo? Então, vamos registrar aqui. 1 pulo, 2, 3. A distância que ela conseguiu percorrer foi de 9. Muito bem. Então, quanto será que mede cada pulo, cada comprimento desse pulo aqui que ela deu? Bom, lá nas opções das cartinhas, nós tínhamos do 1 ao 6. Lembram disso? Vamos pegar o 1, que era o valor menor? Então, vamos ver. 1 mais 1, 2. Mais 1, 3. Não, está muito longe. Vamos pensar no 4? Vamos ver. 4 mais 4, 8. Mais 4, 12. Também não deu. Passou. Então, vamos diminuir um número. Vamos pensar no 3? Vamos verificar se deu certo? 3 mais 3, 6. Mais 3, 9. Muito bem. Então, o comprimento desse pulo é de tamanho 3. Foi isso que vocês conseguiram fazer? E como que ficaria esse registro, então, com a multiplicação? Vejam só. Isso mesmo. 3 vezes o 3. E agora, em qual posição da reta ela ficou? Bom, para isso, temos então que adicionar. 12 mais 15 mais 9. Qual é a posição dela na reta? Muito bem, 36. Ou seja, ela chegou no último número da reta. Vejam só, então, quem venceu o jogo? O Rodrigo, ele chegou na posição 29 e a Daniela na posição 36. Então, o Rodrigo é o segundo colocado e a Daniela é a primeira. Então, quem ganhou o jogo foi a Daniela. Muito bem. Bom, mas essas botas mágicas, elas são mesmo diferentes e muito mágicas. Vejam só esta situação. Era uma vez uma bota mágica que só andava e pulava para trás. Daniela e Rodrigo precisavam escolher 2 cartas para tentar vencer o jogo da bota mágica que pulava para trás. Então, imaginem só, uma bota que em vez de ir para frente, ela só dava pulos para trás. Então, vejam só, nós temos aqui a representação da Daniela e do Rodrigo e de algumas opções de cartas. O que será que eles escolheram? Nós temos ali para a Daniela 2 e 4 e o tamanho do pulo 2 e 1. O que será que ela escolheu? Ela ficou com as cartas 4 e 2. Então, ela dará 4 pulos de tamanho 2. E o Rodrigo? Vejam as opções. Ele tem 1 e 3 e 4 e 5 no azul. Quais opções será que ele escolheu? Vejam só. Ele ficou com as cartas 3 e 4. Ou seja, ele dará 3 pulos de tamanho 4. E olhem como é que ficou então esses pulos. A Daniela deu o primeiro pulo dela, o segundo, o terceiro e o quarto. E o Rodrigo? Primeiro pulo, segundo e terceiro. O que aconteceu? Quem chegou antes? Muito bem, o Rodrigo. Ele conseguiu chegar lá no objetivo, já que era voltar, né? Ele andava sempre para trás, ele chegou na largada. E a multiplicação? Como nós, então, registramos esses 4 pulos de comprimento 2? Vejam só. 4 vezes 2. Muito bem, totalizando 8 posições. E do Rodrigo? Ele deu 3 pulos de comprimento 4.
Como fica esse registro? Isso, 3 vezes o 4. Quantas posições ele andou? Isso, 12 posições. Bom, mas continuando com as multiplicações, nós temos agora uma outra situação. Acompanhe lá na tela. Em uma caixa há 12 lápis de cor. Quantos lápis há em 2 caixas iguais a essa? E em 3 caixas? Interessante, né? Então, vamos refletir juntos? Acompanhe lá na tela. Bom, nós temos ali uma caixa com 12 lápis de cor, correto? Bom, se agora eu quero descobrir quantos lápis há em 2 caixas, bom, olha só na imagem. Eu tenho agora 2 caixas. O que isso significa? Significa que eu dobrei a quantidade de caixas, não é mesmo? Então, eu vou multiplicar por 2. Isso mesmo. Então, uma caixa vezes 2, 2 caixas. 12 lápis vezes 2 são 24 lápis. Isso mesmo. Nós descobrimos, então, o dobro de uma caixa de lápis, correto? E em 3 caixas? Bom, se em 2 é o dobro, em 3, isso, é o triplo. Acompanhe lá na tela. Uma caixa tem 12 lápis. Se agora eu quero saber em 3 caixas, significa que nós vamos multiplicar por 3. Isso mesmo. Uma caixa vezes 3 são 3 caixas. E qual é o triplo, então, de 12 lápis? Isso, 36. Ou seja, 12 mais 12 mais 12. O número 12 está se repetindo 3 vezes. E é essa a ideia deste quadro que nós temos aqui. Acompanhe lá na tela. Para uma caixa, eu tenho 12 lápis. Para 2 caixas, que é o dobro, nós temos 24. Para 3 caixas, que é o triplo, nós temos 36 lápis. E para 4 caixas? Mas 4 não é o dobro de 2? Isso! Então, nós repetimos a quantidade de lápis 24, 2 vezes. 24 mais 24, 48 lápis. E o 8? O 8 é o dobro de 4. Muito bem. Então, nós temos 96 lápis. Esse é muito interessante, né? Nós aprendermos esta multiplicação. Bom, mas não é só nós que estudamos esse tipo de multiplicação. Os antigos egípcios também já utilizavam esse raciocínio multiplicativo. Acompanhem lá. E se nós tivéssemos que descobrir quanto é 10 vezes o número 12? Ou seja, eu quero 10 caixas agora de lápis de cor. Bom, vamos começar lembrando quanto é mesmo uma caixa. Uma caixa contém 12 lápis. E o dobro? 2 caixas tem 24. E o dobro do 2? Sim! 2 vezes o 2 é 4. Então, teremos 4 caixas. E o dobro de 24 é 48. Isso mesmo. E o dobro do 4? É 8. E o dobro de 48 é 96. Mas tem um detalhe. Como que eu vou chegar em 10 vezes o 12? Se eu fizer o dobro do 8, eu não vou ter 10. Mas eu posso fazer o seguinte. Se eu somar 2 caixas de lápis de cor com 8, eu terei 10 caixas, não é mesmo? Então, eu vou somar 24 lápis com 96. Isso! Então, nós temos um total de 120 lápis. Esse é o raciocínio multiplicativo. Interessante fazer dessa forma, né? Vamos ver mais um exemplo? Acompanhe lá na tela. Agora, eu quero descobrir quantos lápis eu tenho em 12 caixas. 12 caixas com 12 lápis cada uma. Bom,
Vamos continuar então com esse mesmo raciocínio. Acompanhe lá na tela. Para uma caixa de lápis, eu tenho um total de 12 lápis. O dobro de 1 é 2. Então, o dobro de 12 é 24. Muito bem. O dobro de 2 é 4. E o dobro de 24 lápis são 48. O dobro de 4 é 8. E o dobro de 48 é 96. Então, só aqui reafirmando, nós estamos nesse raciocínio multiplicativo que trabalha a proporção. Tudo que eu faço de um lado do quadro, eu estou fazendo do outro. Então, neste momento, como estamos utilizando o dobro, o que eu faço de cálculos envolvendo o dobro na quantidade de caixas é o mesmo cálculo que nós fazemos para encontrar quantos lápis são. Também multiplicamos por 2 para descobrir o dobro. Bom, mas voltando à nossa atividade. Eu quero agora 12 caixas com 12 lápis cada um. Como no exercício anterior, se eu dobrar a quantidade de 8, eu não terei o 12. Mas, o que eu posso fazer? Muito bem! Se eu adicionar 4 caixas mais 8, eu terei 12 caixas. Então, vou adicionar 48 mais 96, totalizando, então, 144 lápis. Que bacana essa ideia, não é mesmo? Mas temos outras formas para multiplicar. Acompanhe lá na tela. 12 vezes o número 4. Bom, o 12 ele é formado por uma dezena, que é 10, mais 2 unidades. Então, eu posso escrever desta forma. 10 mais 2 vezes 4. Então, eu precisarei multiplicar as dezenas por 4 e as unidades também. 10 vezes o 4 mais 2 unidades vezes o 4 e fazer separadamente. 10 vezes o 4 é 40 e 2 vezes o 4 é 8. Agora é só nos adicionarmos. 40 mais 8, 48. E também quero deixar registrado aqui o algoritmo que usualmente vocês utilizam na escola. Acompanhem lá na tela. 12 vezes o 4. Então, desta forma, nós multiplicamos 2 unidades vezes 4 são 8. Uma dezena vezes 4, 4. Ou seja, 4 dezenas, formando 48. Então, agora, para o nosso momento de registro no caderno, nós vamos anotar as diferentes estratégias desta multiplicação. Então, nós temos aqui 3 formas, correto? Nós temos o primeiro quadro ali, com a quantidade de caixas e a quantidade de lápis. A segunda, por decomposição. E a terceira, pelo algoritmo usual. Então, um tempinho para vocês registrarem todas essas diferentes estratégias.
agora que nós já conhecemos maneiras diferentes de resolver multiplicações, vamos praticar. Mateus anda de bicicleta na pista de ciclismo da praça perto de sua casa. Sabendo que essa pista tem 220 metros de extensão e que Mateus deu 2 voltas na pista, quantos metros ele percorreu? Interessante, hein? Ele deu 2 voltas. Olha que bacana. Ele está fazendo atividade física. Vamos acompanhar? Bom, uma volta completa é igual a 220 metros. Mas ele faz 2 voltas completas. Então, eu preciso multiplicar, ou seja, eu quero o dobro de 220. 220 está sendo repetido 2 vezes. Bom, como nós vimos anteriormente, nós podemos então fazer uma decomposição. A decomposição que eu escolhi aqui é fazer da seguinte maneira: 200 mais 20. Então, estes números, essa decomposição, será multiplicada por 2, porque eu quero encontrar o dobro desse valor. Então, eu terei que encontrar o dobro de 200 mais o dobro de 20. Bom, o dobro de 200 é igual a 400. Muito bem. E o dobro de 20 é igual a 40. Totalizando, então, 440 metros. Esse é o percurso que ele deu em volta da praça. E agora, então, nós vamos ver o registro do algoritmo usual. Então, são 2 voltas de 220 metros. Vejam como nós iremos fazer. 0 unidades vezes 2, 0. 2 dezenas vezes 2, 4 dezenas. E 2 centenas vezes 2, 4 centenas. Então, Mateus percorreu 440 metros. E agora é hora de chamarmos a professora Lucilene. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos então para o nosso quiz? Nossas perguntinhas finais. Vamos à pergunta número 1. Pedro coleciona carrinhos. Para organizá-los, ele colocou 3 carrinhos em cada uma das 4 prateleiras da estante de seu quarto. Quantos carrinhos estão na estante? Vamos dar uma olhada na estante do Pedro. Na primeira prateleira, ele colocou 3 carrinhos. Na segunda prateleira, mais 3 carrinhos. Na terceira, 3 carrinhos. E na quarta, 3 carrinhos. Então, ele tem, no total, 12 carrinhos. Vamos ver agora qual dessas alternativas melhor representa a organização dos carrinhos de Pedro. Será 3 vezes 4? 4 vezes 3? Ou qualquer uma delas serve? Vamos pensar juntos. O que significa 3 vezes o 4? Significa que eu vou adicionar o 4 3 vezes. 4 mais 4 mais 4. Essa não foi a organização que Pedro utilizou. Ele não colocou 4 carrinhos em cada prateleira. Vamos ver a seguinte? 4 vezes 3 significa que eu vou adicionar o 3 4 vezes. 3 mais 3 mais 3 mais 3. Isso está muito parecido com o que o Pedro fez lá nas suas prateleiras. 3 carrinhos em cada prateleira. Então, a alternativa correta, B, 4 vezes 3. Próxima pergunta. A quantidade total de rodas dos 12 carrinhos de Pedro juntos é mais próxima de 4 rodas, 40 rodas ou 400 rodas? Nós sabemos que um carrinho tem 4 rodas. Então, para saber o total de rodas de 12 carrinhos, nós temos que multiplicar 12 vezes 4 rodas. Ou então, nós podemos somar 4 rodas 12 vezes. Qualquer um desses cálculos vai nos dar o resultado de 48 rodas. Então, 12 carrinhos juntos tem 48 rodas. Esse número está mais próximo de 40 rodas. Certinho? Vamos então nos preparar para o final da nossa aula.
Então, no momento de finalizar nossa aula, o que aprendemos hoje? Diferentes estratégias para o cálculo da multiplicação e que agilidade e raciocínio rápido não dependem do tamanho. Nossa aula chegou ao fim. Tchau, pessoal. Se cuidem e até a próxima aula.